Quem está nos assistindo aqui já investe em fundos imobiliários, está muito preocupado, porque a gente sabe que alguns investidores aqui, muita gente está assistindo a gente aqui, chegou num ciclo recente, né? Começou a investir recentemente em fundos imobiliários. E aí pegou esse ciclo de queda, né? A gente está vendo muitos fundos imobiliários cair forte, né? 10, 15, 20%. E muita gente está desesperada, alguns até vendendo nesse ciclo para migrar para renda fixa. E eu quero entender com você, é o fim dos fundos imobiliários? Muita gente com medo, o que está acontecendo? Assim, o fim não é, né? É uma classe de ativos, eu acho que ainda está no começo, uma classe bem recente, né? Se a gente fala de 10 anos atrás, não tinha quase nada de fundo imobiliário, tinha muito pouco, né? A gente teve um boom ali, 2018, 2019, e aí que o mercado não, os investidores, pessoa física, meio que acordaram e conheceram um pouco de fundos imobiliários. Chegou ali no topo em 2019, depois teve pandemia. Então é um mercado que está amadurecendo. A gente está vendo aí um amadurecimento desse mercado. Por exemplo, FOF, que são os fundos de fundos, é meio que está acabando, né? Isso aí tende a acabar e meio que virar os Red Funds, que são fundos multimercado, para que eles possam investir em qualquer tipo de classe de ativo, porque não deu certo. Eu sempre fui contra a FOF, nunca gostei, porque é o gestor tentando fazer trade para dar resultado num ativo que não tem tanta liquidez assim, para que o gestor esteja tradando bilhões e bilhões e bilhões todo dia. Não tem mercado para isso, né? É um mercado pequeno. Então a gente está percebendo essa evolução. Em relação à queda, cair 10, 15% na renda variável não é nada demais. Só que o que provocou essa queda? Eu ensino para os meus alunos na mentoria, que é o meu curso completo, que quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo, a gente faz a precificação, que é o que a gente chama de valuation, deles pensando e comparando com o tesouro de longo prazo de 10 anos, o tesouro IPCA mais de daqui a 10 anos, que seria mais ou menos o 2035, e ele tem uma taxa parecida com 2045. O que aconteceu com a taxa do tesouro? Tá pagando aí IPCA mais 6,70, 6,50, o 2029 chegou a 7. E aí, o que acontece? Você tem que, para valer a pena investir em fundo imobiliário de tijolo, você tem que pegar esse retorno que você vai ter no IPCA+, isso de tijolo, mais o prêmio de risco, porque você está correndo um risco de estar na renda variável, e aí dependendo do fundo, da classe, você tem uma ponderação de risco. Eu boto menos risco para shopping, para logístico, renda urbana, e aí outros eu coloco um pouco mais de risco, e aí a gente faz uma taxa de desconto, que é o prêmio por correr esse risco. Quanto maior a taxa do IPCA, do Tesouro, maior é o prêmio que eu vou colocar, ou seja, maior é o desconto que eu vou jogar sobre o fundo imobiliário de tijolo. E menor, então, vai ser o valor que eu aceito pagar. Sim. Quanto mais sobe o Tesouro, menor é o valor que eu aceito pagar no fundo imobiliário. Por isso, as cotas caíram. Porque você faz uma equiparação quando você fala de valuation. O investidor leigo, ele vai olhar o quê? O título do Tesouro tá pagando pra caramba, vou sair daqui e vou pra lá. Eu não concordo muito com essa visão. Por quê? Porque o título do Tesouro de longo prazo, ou qualquer renda fixa, ela tem o objetivo de você investe, resgata no final. O fundo imobiliário, ele tem o objetivo de te pagar uma renda todo mês, eternamente, porque ele não vai acabar, diferente da renda fixa que tem um objetivo. Não é nem o que é melhor um ou outro, é que são soluções diferentes para objetivos diferentes. As pessoas acabam confundindo isso. E um grande erro que as pessoas têm com o fundo imobiliário, que eu acho que é o maior de todos, é que você olha lá, a cotação caiu. Você, sei lá, joga no Google, e aí você tem como referência ou o preço que você pagou na cota, ou o preço que está no Google, e ambas estão erradas. Mira, mas como assim o preço que eu paguei na cota está errado? Você pagou aquele preço, só que aquilo ali só é importante para a receita, para a declaração de imposto de renda. E só. Por quê? Porque você foi recebendo dividendos ao longo dos meses. É como se você pegasse assim, botei um dinheiro no CDB. E aí tem o efeito juros sobre juros. Mas você joga tudo isso fora. Aí você deixa lá R$100 no CDB e depois de 10 anos você tem os mesmos R$100. Mas não existe isso porque tem os juros. Então, o fundo imobiliário tem o dividendo. Se você considera o preço e não usa uma informação de, como a gente chama de gráfico descontado a dividendos, você vai simplesmente achar que aquilo ali sempre vai ser ruim. Você está ignorando a principal característica do fundo imobiliário, que é o pagamento de dividendos. Sim. O certo ainda seria você pegar e calcular o reinvestimento do dividendo,
que aí ele teria o efeito juro sobre juro e ficaria mais sensato você comparar com uma renda fixa ou com qualquer outro investimento. O mesmo raciocínio serve para ações. O Clube FI, eu sou sócio, tenho um pedaço lá no Clube FI, mas nem é um jabá, é porque é o único lugar que tem uma ferramenta que é gratuita, só jogar lá no Google, que tem a calculadora de juros compostos com fundo imobiliário. Aí você bota lá quando você fez o investimento, o valor, e ele já calcula esse efeito de reinvestimento dos dividendos. É de graça lá, não precisa logar, não precisa nada. Tá lá. E tem esse cálculo. E aí, quando você compara, e o próprio site já faz a comparação, você vê que é uma diferença gigantesca da cota para a cota mais o dividendo e da cota mais o dividendo reinvestido. Então, o leigo, ele não tem esse conhecimento. Ele compra porque vai receber já, provavelmente no mês seguinte, mas fica desesperado se cai, porque nem entendeu ainda que é renda variável. É normal. E por que caiu tanto? Condições macroeconômicas, principalmente o impacto fiscal, política, Brasil, né? E aí a gente tem, se bem que agora até a eleição do Trump impacta um pouco. A gente tem aí o Tesouro subindo pra caramba, taxas de juros, expectativa de Selic subindo cada vez mais, e isso impacta toda a renda variável. A Bolsa sofreu menos, porque a gente tem Petrobras que subiu, Vale até que caiu um pouco, mas a gente tem um pouco de commodities ali, e a Bolsa já estava muito barata.